gente, Dr. Luiz de Matos, gravando aqui o segundo vídeo do nosso seminário sobre doenças cancerígenas, ok? Hoje nós vamos ter uma conversa sobre o câncer e a vida moderna. Ok, meus amados? O câncer e a vida moderna. Meus amados, hoje vivemos a vida em pleno século XXI. Mas com isso nós somos reféns da Revolução Industrial e particularmente somos reféns da indústria alimentícia. Boa parte dos alimentos nos dias de hoje são contaminados com agrotóxicos, com conservantes. Isso sem contar aqueles que nós chamamos de sabores artificiais. Você compra um sorvete de limão e vai ver que de limão ele não tem nada. Você compra um sorvete de framboesa e vai ver que da framboesa ele não tem nada, ok? Tudo é produzido em laboratório. Por essa razão estamos perdidos no tocante aos nossos hábitos alimentares. O câncer é uma doença da velhice. O câncer normal, pelo menos, é uma doença da velhice. Nosso corpo ele é formado por células que exigem determinadas condições normais que combinam entre si a temperatura, o pH e o oxigênio no ambiente desta célula, a fim de que ela se mantenha viva em condições normais. Quando essas condições são alteradas, temperatura, pH e oxigênio, surgem então algumas condições adversas que pode propiciar o surgimento de um câncer. O câncer é uma doença da velhice, porque o nosso organismo vai perdendo a capacidade de coordenar e controlar as próprias condições vitais em função da degeneração, em função do tempo que vai passando. Nós não envelhecemos somente por fora, nós também envelhecemos por dentro. O câncer surge, então, na presença dessas alterações aonde as células vivem e que, em função das alterações do meio, desencadeiam um comportamento rebelde ao controle da genética celular. Meus amados, as alterações das condições originais do projeto da criação de Deus pode originar distúrbios na formação do órgão e, portanto, das células que o compõem, propiciando o surgimento de uma doença tumoral que vai originar o câncer, podendo ser maligno ou benigno. Coisas simples. Por exemplo, um intestino com trânsito mais vagaroso. Uma coisa comum. Pode originar as alterações necessárias e dar origem a um tumor de intestino. Ou mesmo um estômago em ambiente mais ácido também pode gerar as condições propícias de um câncer no estômago. É interessante saber que mesmo células saudáveis, se estiverem imbuídas em um ambiente ácido ou numa diminuição do aporte de oxigênio, já podem desencadear uma doença tumoral. Uma coisa importante nos nossos dias é a presença de substâncias carcinogênicas na nossa alimentação de todos os dias. Amado, na nossa alimentação diária existem muitas substâncias que são consideradas mutagênicas. Substâncias mutagênicas são aquelas que interagem com a genética das nossas células e que são, portanto, capazes de interferirem no código genético,
alterando o comportamento das células, permitindo que elas saiam do controle genético original. Tais células entram num processo de divisão celular à revelia do controle vital e passam a criar os verdadeiros tumores, que geralmente crescem desordenadamente e podem ser extremamente maléficos à nossa existência. Esses tumores são chamados também de câncer ou de cancro e normalmente evoluem na sua proliferação, podendo conduzir o indivíduo à morte. Hoje, nos nossos dias, podemos observar que essa terrível doença está aumentando desordenadamente e está aumentando de uma forma assustadora. Amados, nunca tivemos tanto câncer, tanto câncer, tanto câncer. Temos muito mais câncer hoje do que há 50 anos atrás, e eu falo isso com experiência da própria vida, porque eu já tenho 75 anos de idade e tenho 42 dentro da medicina. A causa dessa derrocada, dessa perda do controle, é a mudança de hábito alimentar que nós temos na nossa vida moderna. Nossa alimentação, ela é um mecanismo importante na prevenção ou na instalação do câncer ao longo da nossa vida. Por exemplo, carnes processadas. É o caso da linguiça, da salsicha, do bacon, da carne seca. Esses alimentos, meus amados, possuem quantidades consideráveis de nitritos e nitratos. E os nitritos e os nitratos, em contato com o nosso estômago, eles geram uma substância que a gente chama de nitrosaminas. E essas substâncias, as nitrosaminas, são mutagênicas. Elas são capazes de promover a mutação do material genético e originarem aquilo que nós chamamos de câncer, ok? Ou de uma tumoração, eventualmente até benéfica. Amados, o câncer não é contagioso. Não é contagioso. Ele é um erro genético associado ao próprio indivíduo. Por essa razão, não é possível apanhar cancro ou câncer ou contagiar uma outra pessoa. O nosso corpo, meus amados, tem inúmeros tipos de células. As células da pele, as células dos músculos, as células das gorduras, ok? Mas a maioria delas vai se substituindo por células novas à medida que o seu ciclo de vida vai terminando. Ou seja, quando as células ficam velhas ou defeituosas, o organismo se encarrega de substituí-las por novas células à medida que se fizer necessário. Com isso, ele vai mantendo o nosso corpo saudável e funcionando bem. O câncer ou cancro é uma doença terrível que está aumentando desordenadamente, não é só no Brasil, é no mundo todo. E nós temos que nos despertar para este problema, porque ele está tomando proporções alarmantes. O nosso organismo é muito eficaz em lidar com as células que possuem erros genéticos, com certeza. O nosso organismo tem a capacidade de identificar e reparar ou eliminar células malucas, mas ao longo dos anos, o nosso organismo vai perdendo essa capacidade e por isso o câncer começa a surgir nas idades mais avançadas, geralmente a partir da 6ª década de vida. Mas isso não traz para nós uma tranquilidade efetiva, porque existem cânceres infantis, o tumor de Wilms, por exemplo, e na sociedade moderna o câncer vem acontecendo cada vez mais cedo. Nós temos câncer de mama hoje aos 30 anos de idade, ok? Nós temos câncer de útero hoje aos 30 anos de idade. Com o avanço da medicina, hoje a maioria dos cânceres tem cura, ok? Isso é uma notícia boa, especialmente quando diagnosticados em tempo.
Não obstante a evolução da medicina, alguns cânceres ainda são de difícil controle. Entre eles, por exemplo, o câncer de pâncreas, o de fígado, o de ovário e alguns outros. Com relação ao câncer, meus amados, a prevenção ainda é o melhor remédio. Ok? Fica aí então esse panorama do câncer e da vida moderna e vamos nos preparando para adentrarmos então no nosso próximo vídeo no câncer feminino. Depois nós vamos estudar o câncer masculino. Ok? Você que assistiu esse vídeo até o final, eu acho que vale a pena compartilhar. Todos nós estamos sujeitos a todas as doenças e ao câncer também. Ok? Inscreva-se no nosso canal. Temos tanta coisa para colocar aqui, tanta coisa boa, tanta coisa que edifica. Um entretenimento saudável, ok? É só entrar no canal do YouTube e digitar Andando com Jesus. Fiquem todos com Deus, muito obrigado. Em caso de dúvida, entre em contato conosco através dos comentários. Nós responderemos uma a uma, tá? Também entre em contato para dar o seu elogio ou mesmo a sua crítica, ok? Seu comentário é importante para nós. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.